Olá galera, mais uma videoaula aqui é o professor Osmar de Ciências das escolas Marcolombo e Maza. Lembrando que essa é a nossa videoaula número 2, terceiro bimestre, e é importante ressaltar que é uma sequência didática e continuação dos estudos de Mendel, é claro. E lembre-se que segue uma sintonia com o Centro de Mídias, assim aqueles alunos que não podem acompanhar vão estar inteirados. Lembrando que é importante acompanhar o Centro de Mídias para que se aprofundem ou de alguma forma busquem conhecimentos extras. Ao final deste conteúdo, o aluno será capaz de conhecer as leis de Mendel, entender a importância da genética para a sociedade e aprender termos técnicos de estruturas moleculares, e bem como da própria genética, né? Enfim, bons estudos. Antes de mais nada, vamos começar com um pequeno puxão de orelha, recadinho importante. Olha só, galera, tem muita gente deixando tudo para lá, para depois. Olha só, cuidado, não deixem acumular, porque se você deixa acumular, você fica perdido, entendeu? Tem muita galera perdida, correndo atrás do prejuízo, lembrando que está difícil de correr atrás agora e imagine um pouco mais para frente. Então não deixem para lá, não deixem para depois, ok? Que é importante fazerem tudo dentro do prazo, porque já está difícil de concluírem dessa maneira, imagina se deixarem tudo para depois, ok? E não sei se darei biologia para vocês o ano que vem, nem sei como será o ano que vem, mas logo de cara eu vou deixar na introdução um pequeno vídeo abordando mais uma vez genes, cromossomos e material genético, DNA. Claro que fiz isso no outro vídeo, mas essa semana não tive tempo de fazer aquele vídeo em 3D, então eu peguei de alguém, de professor do canal, de um canal do YouTube, mas tudo bem. Nada do que já não falamos, mas só para refrescar a memória, para darmos continuidade ao conteúdo, tudo bem? Então é isso aí, e vamos ao vídeo. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador
entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Bom, para iniciarmos, vamos a uma pequena recapitulação. Só um comentário particular. Ao decorrer dos anos em que vocês estudam, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, vocês verão que há temas que voltam, só que um tanto mais aprofundado, mas não é uma espécie de reprise, e sim uma espécie de recapitulação um tanto mais aprofundada. Quer dizer que naquele ciclo você vai aprender um pouco mais a fundo aquele tema. Então, por isso que é importante sempre ser recordado que você estudou, porque com o tempo vocês vão entendendo que as coisas fazem sentido de acordo com o que você já aprendeu. E basicamente é isso. Agora, no ensino fundamental, é importante recapitular que o ensino de genética é um tanto mais superficial, ok? Não é tão aprofundado quanto no ensino médio, mas basicamente vocês estão bem mais adiantados do que muita gente que já vi por aí. Claro, na época de vocês, ou seja, no ano que vocês estudam. Vamos lá, então vocês viram que o cromossomo, ele é o que? Ele é esse X, pode chamar de X para lembrar, lembrando que é muito fácil de vocês lembrarem desse X. Nós temos 23 pares ou 46, é importante lembrar isso. E percebam que ele é feito de DNA e ele tem essas estruturas, né, helicoidais, em que tem os nucleotídeos adenina, timina, citosina e guanina, representado pela letra A, T. No caso, adenina e timina sempre farão pares. E citosina e guanina, representada pela letra C e G, sempre farão pares, ok? E para lembrar muito fácil, até mesmo vestibular, tem uma frase interessante, que é: Adriana toma cerveja gelada. Aí vocês vão lembrar que a adenina sempre está com timina, citosina sempre com guanina. Às vezes, pode ser que timina pare com guanina? Sim. Neste caso é corrigido, mas caso não seja corrigida essa fita, então temos mutações genéticas, ok? Então vamos lá. E só para terminar, aqui é uma dupla de DNA, como eu estou mostrando, lembrando que esses pedaços de DNA que formam os genes, ok? E lembrando que esses genes vão formar quem? O cromossomo lá embaixo, que é esse X maior. Agora vamos nos familiarizar alguns termos técnicos usados na genética, né? Temos o senhor alelo. Quem que é o alelo? Cada uma das diferentes versões de um gene que estão pareados em cromossomos homólogos é chamada de alelo. Suponha que seja uma informação, gene, pareada nos cromossomos que determina uma característica, ok? Se os alelos desses genes são idênticos, dizemos que é homozigótico ou homozigoto, e o fenômeno é chamado de
homozigose. Exemplo, azão. Agora, se são diferentes, como um recessivo, por exemplo, e um dominante, chamamos de heterozigose fenômeno e heterozigoto ou heterozigótico, como queiram chamar melhor, não importa. Então, é isso que define. Eu tenho um alelo que pode ser heterozigoto ou homozigótico. Como que eu sei? Olhando no azão, no azinho. Porque se eu estou lendo algo a respeito e tem uma árvore genealógica, um quadro de Punnett, não sei, mas ali vai estar essa informação de azinho, azão, bezinho, enfim. E dessa maneira eu vou saber se se temos um fator recessivo ou dominante, ok? Agora, quem que é o senhor genótipo? É o conjunto de genes responsáveis por uma característica. Este recebe o nome de genótipo, mas nem sempre ele pode ser visto. Ele está no seu genoma, mas às vezes você não percebe. Geralmente está muito associado a doenças, porque só descobrimos quando afeta a nossa saúde de alguma maneira, não é? E enquanto que o senhor fenótipo, ele é o resultado da interação com o meio ambiente, além de ser características facilmente visíveis, né? Por exemplo, digamos, a aparência de um indivíduo, é o que você vê. E quando eu falo de interação com o meio ambiente, eu falo que ela pode ser modificada. Exemplo, eu moro numa cidade super quente, com certeza a produção de melanina aumenta e minha tonalidade de pele aumenta também. Então, parece que não, mas o meio ambiente influencia muito na transformação dos indivíduos. É, é claro que em alguns casos leva milhares de anos, que é o caso da evolução biológica. Quando você vê a transição de animais no aspecto evolutivo, de anfíbios para répteis, enfim, aves, e entende que a evolução é uma adaptação ao meio ambiente e não uma melhoria. O senhor alelo seria o pareamento de determinados genes no senhor cromossomo. Está vendo aqui? Então, esses trazem informações. Podem ser mesmas ou diferentes, enfim, mas neste caso chamamos de alelo. É o trecho específico que determina tal característica. Agora vamos a fenótipo. Como podem ver, eu chamaria de fenótipo essa pessoa que está aqui. Você pode ver o que você pode observar, as características físicas, podemos chamar de fenótipo. Agora, o genótipo, claro, é material genético, mas isso não podemos ver. Até um teste de paternidade, se não é feito em laboratório, você não tem como ter certeza. Então, são características que não se manifestam às vezes, mas que estão por ali. Mas às vezes temos características que nem sabemos. Geralmente descobrimos algo quando se trata de doenças na família, ou surgimento de doenças conosco, né? É muito comum descobrir somente em casos de doença. Homozigoto e heterozigoto. Vamos ver heterozigótico e homozigótico. Como podem perceber, vou linkar aqui em amarelo. Percebam que é um homozigoto, os alelos são aqui, manifestam uma característica dominante. Então eu tenho aqui um homozigoto. Agora, como podem ver, eu vou chamar aqui de homozigoto dominante, enquanto que aqui eu tenho uma característica dominante e outra recessiva. Então eu vou chamar de heterozigoto porque são diferentes, dois fatores, um recessivo e outro dominante, então não são idênticos.
Então chamam de heterozigoto porque são diferentes. E a informação que manifesta aqui no alelo também, né? Porque se é dominante e outro recessivo não pode ser iguais. E aqui, é claro, eu tenho duas informações recessivas, então logo eu tenho também homozigoto recessivo. A diferença é que aqui é recessivo e aqui é dominante, mas ambos são homozigotos. Enquanto que a do meio, ela é heterozigoto porque tem uma informação dominante e a outra recessiva de determinada característica de determinado indivíduo. Como podem ver, sempre informações dominantes, elas sempre vão estar representadas por letras maiúsculas. No caso aqui é azão, mas quando verem em algum livro S grande maiúsculo e S minúsculo, quando verem J maiúsculo, J minúsculo, X maiúsculo, minúsculo, B, não importa a letra. Isso varia muito de acordo com o indivíduo, mas sempre letra maiúscula é informação dominante, ok? Enquanto que sempre informação minúscula diz respeito a fator recessivo. Se eu tenho Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, sempre será recessivo, em qualquer que seja o livro, o local, a fonte de informação que você tenha buscado. Não importa, ok? E lembrando que, só para puxar a orelha um pouco, na primeira atividade no começo do ano, eu lembro que quando eu perguntei disso na atividade online, no começo da pandemia, muitos falaram sobre fator recessivo dominante e deram exemplos. Eu percebi que ligaram muito a doenças, só que nem sempre. Um fator recessivo nem sempre quer dizer que você terá uma doença. Pode ser que você terá uma característica que no caso da sua família pouco aparece, mas que está contigo nos seus genes. Ou, ou não também, vai muito da sorte ou do azar. Vamos lá. Aqui eu tenho azão e azão. Dominante. Eu tenho azão e azinho. Dominante também, porque para a informação recessiva se manifestar é necessário estar em dose dupla, no caso azinho, azinho, do contrário ela não se manifesta no indivíduo. Nem sempre é uma doença, podem ser várias características. Exemplo, é muito correlacionada a olhos claros, por exemplo, nada a ver, porque você tem que analisar a árvore genealógica da pessoa. Por exemplo, na sua família todos têm olhos castanhos, logo se um bisavô tem olhos claros, provavelmente não, com certeza aquele fator é recessivo na sua família. Mas uma família que todos têm olhos claros e um bisavô tem olhos escuros, aí os olhos escuros naquela família serão um fator recessivo e os olhos claros serão dominantes. Então, é uma questão de reflexão também. Agora, professor, o que eu tenho a ver com DNA? Por que eu tenho que saber o que é DNA e de onde ele vem, para onde ele vai? O que tem isso comigo? Muitas coisas. É importante saber que hoje temos testes de paternidade, conseguimos estabelecer parentesco de pessoas graças a descobertas da genética em volta do DNA. Claro que também, além disso, possibilitou as investigações policiais serem mais eficientes. Vamos imaginar um cenário há 100, 200 anos. Só prendiam pessoas quando tinham testemunhas. Se alguém agiu na calada da noite e sumiu rapidinho, ninguém vai saber quem foi. E nisso, muita gente inocente poderia ter sido presa no lugar. E logo,
surgiu a investigação através de impressões digitais. Neste caso, se o indivíduo usou luva e não utilizou, não tocou em nada no ambiente, claro que ele nunca vai ser encontrado. Agora, o DNA, o que tem a ver? Imaginem, nós, seres humanos, por exemplo, perdemos 100 fios de cabelo por dia. É comum cair até 100 fios de cabelo por dia. Então, se você está numa cena de crime e se manteve por algum período, provavelmente você vai deixar cair um resquício, um fio de cabelo, alguma coisa. E no caso de assassinatos, é muito comum a vítima lutar. Ela está defendendo a vida, ela pode lutar com o agressor, com o algoz. Então, neste caso, ela pode sangrar o algoz, cair um pouco de sangue, ele pode deixar um pouco de saliva, enfim, assim como as unhas podem conter material genético daquele indivíduo, que geralmente quando você se defende com as mãos e as unhas podem captar algum pedaço de tecido, algo que pode ser investigado em laboratório. E logo acima tem uma foto de um porco em decomposição. Só por curiosidade, já que estamos falando de investigação, a função da biologia melhorou muito a eficácia das investigações de forma substancial. É muito comum essas pesquisas nos Estados Unidos, no Brasil, algumas universidades que também estudam este fenômeno, que a decomposição humana, no caso, é utilizada o porco no lugar por conta da pele, que é muito semelhante. Então, dentre os animais, a que mais se aproxima do ser humano é o porco, então por isso ele é utilizado nessas pesquisas. Como que é feito? Os insetos o maior, está nos artrópodes, que é o maior grupo dos animais, como já falei em aulas anteriores, no caso da aula de evolução. E a eficácia dos insetos no mundo, o sucesso se deve a fatores como adaptação ao meio ambiente, alguns voam, outros não. Eles podem povoar vários ecossistemas e, é claro, a diversidade no cardápio. Eles comem várias. O inseto que está em um ambiente come uma coisa, de repente, quando ele é larva, ele come outra coisa, quando ele é uma lagarta come uma coisa, quando vira borboleta vira e come outra coisa, enfim. Mas tem os insetos cadavéricos que consomem carne em decomposição, que é o caso desses aqui, geralmente a família Dípera. Então, eles botam seus ovos e esses ovos irão decompor aquela carne. E esses estudos fazem as pessoas perceberem quais são os insetos que colocam os ovos ali e quando que eclode, qual que é o tempo, enfim. E tudo isso ajuda a entender quanto tempo aquele corpo está lá. Se eu estou com um corpo em decomposição, eu tenho ali uma larva ou ovos que não eclodiram ainda, a partir do ciclo de vida daquele animal, eu vou saber em que fase da vida ele está e com isso eu vou saber há quanto tempo aquele corpo está lá. Até que porque o ciclo de vida deles é bem curto. Insetos não vivem muito. E é claro que eu já disse os agentes biológicos, né, que são os insetos e vários outros que podem auxiliar em investigações criminais. Exemplo também que estou lembrando é de um caso de 2010 de uma advogada que foi assassinada e jogada em uma represa. Neste caso, o principal suspeito era o namorado, mas como não se sabia, ele tinha álibi, ele tinha informações que o tiravam da cena do crime, mas mesmo assim, muitas suspeitas eram levantadas. Então, neste caso, a partir de uma investigação minuciosa, pegaram um dos sapatos dele e encontraram uma espécie de alga que só tem naquele ambiente da represa em que ela foi jogada. Então, a partir disso, estabeleceram que ele esteve na cena do crime. Se aquela alga é daquele local, ela é endêmica daquela região, ela não teria em São Paulo,
que é a cidade onde ele morava e ela, então provavelmente ele foi o criminoso. E com isso ele foi condenado. Bom, Mendel não foi valorizado na sua época, ele nem sequer foi considerado, mas o que chama atenção nos seus trabalhos hoje é, como eu disse na aula anterior, foi a precisão e, é claro, a utilização de dados matemáticos e probabilidade nas suas pesquisas, né? Mas não vou entrar muito nesse assunto, senão o vídeo ficará muito longo. Os trabalhos de Mendel foram redescobertos e levou a novas interpretações após alguns avanços da ciência. Então, Mendel é redescoberto no início do século XX, mas nisso ele nem vivo mais estava. Levou à formulação das chamadas leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, afirma que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, e tem muito a ver com isso, com a questão da meiose. A célula do gameta ela é dividida, tá? Todas as nossas células elas são diploides, elas têm 46 cromossomos, mas as gametas, esperma e óvulo, elas têm metade. Então é um processo chamado meiose, em que se separa cromossomos do pai e da mãe. Vou falar disso mais na frente. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, estabelece que os fatores para duas ou mais características se distribuem independente durante a formação dos gametas e se combinam por acaso. E realmente, você pode herdar uma característica ou não, mas se herdá-la pode se manifestar ou não. E isso não é regra. Tanto que você observa que existe até irmãos mesmo muito diferentes um do outro, dos pais, enfim, mas que traz na sua genética informações que ele apresenta de antepassados, enfim. E é claro, os exemplos que ele utilizou para chegar a essa conclusão foi com base nos seus estudos com as ervilhas, né? Elas poderiam ser verdes, amarelas, rugosas ou lisas. Basicamente é isso. Claro que Mendel será ressuscitado em biologia no ensino médio. Bom, agora analisando o heredograma. Heredograma ou árvore genealógica. Como podem ver, eles são definidos por formas geométricas, como podem ver aqui, e claro que é para estabelecer probabilidade e a apresentação de determinada característica. Lembrando que é como probabilidade, ok? Claro que os indivíduos nascidos é uma certeza porque você obteve os dados para incluir na árvore genealógica. Agora, para os que vão nascer, é sempre probabilidade, nunca se pode ter certeza de 100%, ok? Vamos lá. Como podem ver, eles são representados por formas geométricas e percebam que esses escuros denotam que são afetados. Como assim afetados? É porque dentre as características que eu estou estudando, ou a característica no caso tem que ser bem específico, os que estão em preto é porque manifestaram essa característica, possuem. Então isso me ajuda a obter informações para estabelecer probabilidade na prole, né, do indivíduo que quer saber. Além disso, Além disso, também temos outras simbologias que definem outras características. Como podem ver, o sexo masculino sempre quadrado, né? No outro quadro estava mais retângulo, mas tudo bem, mas é quadrado. O círculo feminino, sexo indefinido, esse retângulo inclinado. Aqui números denota números de filhos, no caso depende muito da árvore genealógica em que você for procurar no caso, né? Como eu disse, aqui representa um homem afetado e aqui uma mulher afetada. Ou seja, eles possuem a característica que eu estou estudando. E aqui eu tenho
heterozigotos para um caráter autossômicos. O que isso quer dizer, professor? Heterozigotos para um caráter autossômico. Quer dizer que, lembra lá em alelo, quer dizer que eu tenho ali um fator dominante e recessivo para determinada característica. E autossômico, vamos entender basicamente. Temos 46 cromossomos. Na hora em que você vai se reproduzir e tem um esperma e o óvulo, o seu organismo dividiu aqueles cromossomos. Tá? Então temos 23 pares e 46 e 23 pares. Neste momento, o óvulo fica com 23 e o esperma com 23. Um par sempre é cromossomo sexual, o restante são autossômico. Eles vão determinar características que não sejam sexuais. Por exemplo, olhos, cabelo, enfim, doenças, outras coisas. Então quer dizer que este homem e essa mulher aqui, eles possuem um gene heterozigoto, né? Então temos informações recessivas e dominantes nos dois indivíduos. Isso aqui simboliza casamento, você vê, é fácil de imaginar um quadrado com um círculo, e isso aqui simboliza um acasalamento extramarital, ou seja, é muito usado em zoologia, mas quer dizer que fora do casamento, vamos dizer assim, né? Para ficar mais bonito. Divórcio, e aqui em fita dupla temos acasalamento consanguíneo, também é muito comum em animais. Eu creio que pessoas não realizam este tipo de ação, enfim. E aqui gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos do mesmo zigoto, ou seja, gêmeo univitelino. Lembrando que gêmeos idênticos é um óvulo fecundado, o zigoto que se divide. Os gêmeos não idênticos, eles são dois óvulos que foram penetrados por dois espermatozoides, que é o caso desses dois aqui, gêmeos dizigóticos. Foram dois óvulos penetrados por dois espermatozoides. Agora vamos entender como funciona o quadro de Punnett. Punnett, como podem ver, não foi Mendel que criou, até mesmo pelo nome da ferramenta, então percebemos que se trata de uma pessoa, porque na ciência é muito comum nomear doenças e descobertas com o nome do autor da descoberta, né? Então vamos lá. A primeira coisa que temos que fazer é separar os gametas. Quem são os gametas aqui? Como podemos ver, colocar aqui em preto. Aqui eu tenho um gameta masculino, então tenho um AA. E aqui o gameta feminino, azão, azinho. O AA que eu disse, desculpa, é azinho, azinho. Logo eu entendo que o gameta feminino é dominante para qualquer característica que queira imaginar, azão e azinho, mas é heterozigoto, que tem uma manifestação dominante e outra recessiva. Primeira coisa, temos que separá-las, tá? Aqui está separado. Como pode ver, dois óvulos, que um vai ser recessivo e o outro dominante. Mas assim, nessa dupla ainda está dominante porque tem a presença do fator dominante aqui, ok? Agora a masculina, ela é recessiva, azinho, azinho. Logo vamos separar os dois espermatozoides, tá? Os dois serão recessivos, como podem ver aqui. Separei os gametas, vamos colocar no quadro, tá? Para facilitar, eu coloquei com a cor diferenciada para que vocês encontrem com facilidade, tá? Aqui temos o azinho
e o azinho, porque essa primeira linha sempre da tabela sempre será o gameta masculino. E aqui essa lateral, vertical, desculpa, sempre será o gameta feminino, que no caso aqui separado é azão e azinho. Como que fazemos? Vamos completar a planilha. Geralmente esta parte aqui, essas 4 lacunas que estão aqui, elas ficam vazias e você mesmo preenche. Aqui eu coloco o azão, linha reta da mulher. Trago o outro para cá, porque é a linha reta. Desço uma do homem, que é o azinho, e desço a outra aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, eu vou descer o azinho do homem, o outro azinho do homem, e aqui trazer o azinho da mulher para cá. E aqui o outro azinho. E agora o que tem a ver, professor? Vamos entender. Quantos pedaços tem aqui, considerando só o que você preencheu, tá? Esquece a parte do homem e a parte da mulher. Aqui temos 1, 2, 3, 4 lacunas, né? Pensa em 100%, em 100. Quanto que é 100 dividido por 4? Vai dar 25, né? Então, cada pedaço aqui terá 25%. Então, aqui, essa característica que eu não nomeei, que é apenas um simulado para entender, aqui eu tenho 25%, vou colocar em vermelho para ficar mais fácil, 25% dominante. Por que dominante? Porque eu tenho azão, azinho, sempre será dominante. Aqui, azão, azinho, sempre será dominante. Agora, azão, azão também é dominante, mas é agora aqui, azinho e azinho, recessivo. E aqui, azinho e azinho, recessivo. Então, o azinho e azinho recessivos compreende duas partes, né? Contra outras duas partes dominante. Então, a probabilidade da criança, o filho desse indivíduo ter tal característica que ele quer saber será de 50%. Ele terá chances de 50% de apresentar característica dominante e 50% de apresentar característica recessiva. Lembrando que quando falei sobre isso no começo do ano, muitos falaram sobre muitas coisas, doenças, enfim, um monte de questões. Mas lembre-se sempre que recessivo, o fator recessivo, o dominante, nem sempre quer dizer a apresentação de uma determinada característica que seja doença ou deficiência em alguma coisa. Nem sempre. Pode ser até cor de olhos, cor de cabelo. Exemplo, se eu tenho... Suponha que o dominante aqui sejam olhos claros e uma pessoa na família tem olhos escuros, pode ser que, neste caso, os olhos escuros pode ser o fator recessivo, porque a família tem olhos claros. Enfim, tem que usar lógica nesse aspecto. Recessivo será uma característica que são mais difíceis de aparecer na sua genética, mas tem pessoas que têm aquele fator dominante. É muito relativo. Agora, como eu disse anteriormente sobre um pouco de meiose, só para recapitular um pouco. Sempre, todas as células do ser humano têm 46 cromossomos, mas as do gameta reprodutiva não, elas têm metade porque elas têm que combinar 50% de pai e mãe. Ou seja, também é certo chamarmos os 46 de 23 pares, tá? Que na hora de que se torna esperma e óvulo, que são células do gameta, elas ficam com 23, quem combinar 50% de pai e mãe, que vão somar 46, tá bom? Apenas uma informação básica. 23 cromossomos homólogos, ou seja, da mesma origem. 22 pares, eles são autossomos ou autossômicos, porque eles determinam cor de olhos, cabelo, enfim, enquanto que um par vão determinar o sexo do indivíduo, do bebê que vai vir à frente. Só para concluir, os homens têm metade dos cromossomos do gameta, estou falando de esperma, metade
são X, metade são Y. Isso é falando de cromossomo sexual, ok? Ou seja, ele tem chance de ter metade da prole de machos e a outra de fêmea. Já a mulher, ela sempre possui só o cromossomo X. Então, os óvulos, geralmente a tendência é que seja uma prole de garotas. As alterações genéticas, elas ocorrem quando no nucleotídeos não ocorre aquela combinação perfeita, que é a T, A com T e C com G, que é a adenina com timina, citosina com guanina. Lembra de Adriana tomar cerveja gelada, ok? Então, A pode combinar com C ou C com T, geralmente é corrigido. Quando não ocorre essa correção, temos uma mutação, que às vezes é benéfica, no caso de evolução biológica, muitos casos por mutação genética. Pode levar à produção de uma nova proteína ou deficiência ou ausência de outras. Vamos dar um exemplo aqui. Mas antes é importante lembrar que nem toda mutação é prejudicial à vida, mas só percebemos algumas quando elas nos causam algum transtorno em relação à saúde. A anemia falciforme, por exemplo, é a substituição de aminoácidos em uma das cadeias da hemoglobina. E o que é aminoácido? Pensa numa proteína. É uma parte de uma proteína, porque os aminoácidos formam a proteína. E no caso da hemoglobina, é aquela célula que está no seu sangue que transporta gases, oxigênio e CO2, levando para o pulmão o oxigênio e levando o CO2 e trazendo oxigênio para a extremidade do seu corpo, abastecendo todos os órgãos, tudo que você possui que necessita de respiração. Aqui, como podemos ver, tem um exemplo, a hemoglobina normal, que é esta aqui, que ela tem este buraco no centro, que é uma célula nucleada, né? Esse espaço é para carregar os gases, e essa aqui é uma célula defeituosa de quem tem anemia falciforme. Agora a clonagem. A clonagem é interessante, mas todos nós fazemos clonagem sem se dar conta. Quando você pega uma planta, um pedacinho dela e faz muda ou no vaso ou em qualquer lugar, você fez uma clonagem. Aqui, por exemplo, é o processo utilizado para criar uma cópia geneticamente semelhante a um tecido ou organismo. Temos a reprodutiva, essa tem finalidade de aumentar os custos. De repente você tem um animal, uma planta que é muito lucrativo, enfim, resistente a pragas, não sei, em vários aspectos ele te traz algum benefício daquele indivíduo, você clona para ter mais indivíduos daquele que pode aumentar o seu lucro. Só que eu acho que o interessante mesmo da clonagem é a clonagem terapêutica, que tem a finalidade de criar cópias de células e tecidos para curar ou tratar doenças. Essa é muito mais aceitável, não é não? A clonagem, de uma maneira bem resumida, seria assim. Eu tenho aqui o animal doador do material do gameta, e aqui o animal doador do material genético, tá? Eu tiro aqui o gameta, o ovócito deste animal, e deixo aqui, eu retiro o material genético. Pode ser qualquer célula que tenha os cromossomos completos dela. No caso aqui se retira o material núcleo, né, contendo o material genético, e funde com este ovócito aqui da doadora. É um processo em que vai fundir o núcleo dentro do ovócito e é utilizada energia elétrica. É um processo elétrico que não vem ao caso agora para o vídeo não ficar tão extenso. Enfim, e como podem ver aqui, é um estágio embrionário, né, blastocisto. Então vocês podem perceber que aqui o animal está se desenvolvendo dentro da barriga de aluguel, vamos chamar assim, da mãe substituta. E quando ele nascer, será
este animal aqui, a Dolly, que é um clone deste outro animal aqui. Este caso ficou muito famoso em 2000, foi o primeiro clone que se tem notícia até hoje, pelo menos na zoologia. Vamos aos transgênicos agora. Transgênico, todo mundo come transgênico, ouve falar de transgênico, mas como é que funciona? Você tem aqui uma doadora, que é uma bactéria, geralmente eles tiram um gene desta bactéria e incorpora no material genético da planta. E a planta é cultivada em meio de cultura e depois é plantada em algum local. Germinada, brotada, esse é o termo correto, enfim. Mas o que acontece? Por que de uma bactéria? Porque geralmente esses estudos não são em vão, eles escolhem por algum motivo, seja por combater aquela mesma bactéria, seja por dar resistência à planta, e geralmente o transgênico está muito vinculado com aumento no tamanho dos frutos, no sabor, enfim, diminuição de pragas, porque a finalidade dos transgênicos é obter maior lucro para o produtor. E essa é a questão do produtor. Enfim, mas sobre os aspectos de fazer mal, fazer bem ou serem neutros, até hoje não se sabe, não existe um consenso se eles são benéficos, maléficos, enfim. Uma coisa que sabemos é que eles são estéreis. No caso do transgênico, ele não vai dar sementes férteis. Agora, para finalizar, eu quero passar um pequeno exercício em que vamos fazer juntos, né? E é claro, aproveitando o momento, eu escolhi um tema para ficar compreensível. Vamos falar de albinismo. Olha aqui um jacaré e um macaco, ambos são albino. É uma condição genética em que não há produção de melanina, que é uma proteína que determina a cor de pele, olhos e cabelo. Enfim, ocorre muito no mundo animal, e quando falo animal eu incluo os homens. Aqui temos uma zebra e uma garota, porque nós, seres humanos, estamos no grupo dos animais, no reino Animalia. Vamos pensar aqui só para finalizar. Eu tenho aqui uma árvore genealógica, né? Um heredograma. Lembrando que aqui eu tenho um homem, mulher, homem, filho, né? Que é um casamento. Aqui eu tenho um homem, mulher e filha, casamento. E ambos aqui, os filhos, se casaram. Qual que é o problema aqui? Queremos saber se o filho será albino, porque neste caso aqui, a mãe do rapaz é albina, ela possui um gene recessivo para albinismo, e no caso aqui da mulher, o pai albino. Enfim, porque essa condição é recessiva, é um fator recessivo homozigótico. Então tá. Mas tanto a mulher aqui quanto o homem aqui, eles se casaram com pessoas que não são albinas. Então vamos entender esse contexto na prática, tá? Vamos ver aqui. Aqui existe o gene recessivo, azinho azinho na mulher e aqui neste homem recessivo também. Mas o esposo, desculpa, aqui é o homem, a esposa dele é dominante, ela não possui a característica de ausência de melanina e aqui o marido não possui, enfim. Mas professor, por que aqui só está o azão? Não está o azinho, caso tenha. Simples, porque a presença do azão já determina que é dominante. Então, independente, o fator será dominante, não recessivo. Só é recessivo com azinho e azinho. Enfim. O filho deste casal aqui, eles são
Desculpa, ele é somente um. Então ele é dominante, ele não é albino. A filha aqui também não, ela é azão, azinho. Mas eles estão com uma dúvida tremenda. Será que nossos filhos ou meu filho será albino? Será que ele será azinho, azinho, recessivo? Para albinismo? Então vamos ver. Agora, para finalizar, vamos fazer um quadro de Punnett, ou seja, vamos estabelecer a probabilidade daquele casal ter um filho albino, levando em consideração o resultado da árvore genealógica, ok? Só para se situarem, esta lateral aqui, ela é designada para o gameta masculino e essa aqui para o gameta feminino. Lembrando que essa é vertical e essa masculina lateral. Então, este A ele tem que seguir esta linha e este esta, enquanto que a feminina em linha horizontal, tá bom? Deste modo. Tá bom, agora imagine que esses quatro espaços, este e este, estão vazios. E estamos precisando preencher com as informações que eu tenho nas laterais, vertical e horizontal, da extremidade, que é aqui e aqui. O que acontece? Vamos colocar primeiro os femininos. Coloco um aqui e outro aqui. E aqui, a segunda linha, temos um recessivo aqui e aqui. Agora os masculinos, vamos baixar este para cá e este para cá. Na segunda linha, para cá e este para cá. Este aqui da segunda linha, ele só ficou à frente do azinho porque o dominante vem à frente do recessivo. Enfim, é assim mesmo. Mas na ordem correta seria ele ficar atrás do azinho, porque nesse caso a preferência é da coluna feminina. Enfim, vamos lá. Aqui, só para concluir, eu tenho uma informação aqui, azão, azão. Então, é um fator dominante. Então, não será, se cair nessa probabilidade, não será albino. Aqui, azão, azinho. Aqui eu terei um filho não albino, mas ele irá conter a informação, seus genes também. Agora aqui, mesma coisa, será dominante. Agora aqui, lembrando que o recessivo ele só se manifesta em caráter duplo, em dose dupla. Aqui eu tenho recessivo porque é azinho, azinho. Na ausência de dominante, a característica recessiva é manifestada. Então vamos lá. Eu tenho dominante quantas vezes? Uma, duas, três. Recessivo, somente uma. Quantos pedaços eu tenho aqui? Lembrando que só preenche esta parte, que são 4. Eu tenho 4 pedaços. Então, em 100%, imagine 100 por 4 dá 25, não é? Então, eu tenho 1/4 ou 25% de ter um filho albino. Eu não, quer dizer, aquele casal que fizemos a probabilidade. Os 75% restante é a probabilidade de não ter um filho albino. Então, aquele indivíduo, aquela criança que aquele casal for gerar, terá 75% de chances de ser albino e 25% de não ser albino. Enfim,
É isso aí, obrigado a todos por terem ficado até aqui, até o final. E, é claro, desculpem o barulho, porque o cachorro da vizinha latiu tanto hoje que nem consegui me concentrar direito. E, é claro, se precisarem, podem me chamar no WhatsApp para explicações. Olha aí, ó, de novo. Para pedir explicações complementares, enfim, e parabéns, porque a maioria tem feito bastante coisa e tem feito muito bem. É isso aí, até a próxima aula.